E agora, falar em Hamas ou não, com essa destruição de Gaza aí, o que resta? Resta a Cisjordânia, o que resta para os palestinos? Essa é uma excelente pergunta, porque aí você pode pensar de novo, a gente pode voltar para os dois grupos, né? Então, obviamente, você tem o regime colonial, que controla o território, mas você tem esses dois grandes grupos que, querendo ou não, um jogou o jogo do processo de Oslo. Né? Um aceitou, lá com Yasser Arafat, e agora o líder é o Mahmoud Abbas. Esse joga o jogo de Oslo. O que quer dizer isso? Que ele aceita colaborar com Israel, ele tem colaborações de segurança com Israel nos territórios, ele tem relações com o Banco Mundial, tem toda uma estrutura, e é isso que eu me referi anteriormente, você tem toda uma estrutura do processo de paz que continua de pé, que é a governança dessa autoridade nacional em colaboração com Israel e com agentes e entidades internacionais. O Hamas era contra, sempre foi contra o processo. Só que o Hamas, em determinado momento, ele falou, não, eu vou entrar em eleições. Ele também virou governo, entre aspas, vamos dizer assim. Então, tem um analista palestino, ele criou uma fórmula que ele me disse uma vez, ele falou assim, olha, tem dois elementos que a liderança palestina tem que cuidar se esse grupo quer ter legitimidade entre a população. Muito resumidamente, assim, é o tecido social sendo economia, criança ir na escola, ou seja, você manter o dia a dia, mercado, você poder comer, se alimentar, trabalhar, etc. Esse é o tecido. E o outro é a resistência. Do que a gente estuda e do que a gente vê das obras de pesquisadores palestinos em Gaza e na Cisjordânia, o que a gente pode dizer é que ambos fracassaram no quesito tecido social. O Fatah fracassa fragorosamente na Cisjordânia e o Hamas fracassou de algum modo, né, em Gaza. Até um certo momento que a visão que se tinha do Hamas, o próprio Hamas reprimia protestos contra Israel, né, a não ser que fosse os dele. Né. O Hamas tinha uma própria política de enfrentamento com Israel, mas ele continha Gaza de alguma forma. Mas ele nunca abdicou da resistência, ele nunca abdicou da luta armada. Isso o Fatah fez. Né? Inclusive, o Fatah reconheceu Israel em 1988. Agora o Hamas foi estimulado por Israel para reduzir a liderança da autoridade palestina. Né? Em determinado momento, sim. Quando ele ainda nem era ele nasce da Irmandade Muçulmana, né? Ele nasce de associações locais de Gaza, principalmente, mas em algum momento a Israel incentiva ou vira o olho para ações do Hamas que ele não fazia com o Fatah. Ele queria destruir o nacionalismo palestino. E como a OLP ainda era a principal organização na década de 70 e 80, um dos métodos foi, não, vamos deixar esses caras crescerem. E eles foram acusados, né, porque bem no começo, eles têm que mudar isso em 87, quando o Hamas surge, na verdade, o Hamas é uma resposta da Irmandade Muçulmana a acusações de que a Irmandade colaborava com Israel. Porque a Irmandade queria ter escolas, queria ter as escolas islâmicas, queria ter associações de caridade, só que ela precisava da permissão da força ocupante. Então ela colaborava com Israel nesse sentido. Então ela foi acusada, tinha essa acusação. O Hamas surge como resposta, não, a gente vai entrar na luta nacionalista, né, mais pelo viés islâmico. Agora, o Arthur, bom, a Palestina tem uma história secular e tudo. Como é que hoje a nação palestina, como é que os palestinos hoje se mantêm como palestinos espalhados pelo mundo? Como que eles preservam a história deles, as tradições? Como é que é você ter um país que se desmancha a cada dia que passa? Olha, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu vou olhar muito como alguém de fora, né? E eu, inclusive, recomendo que você traga palestinos e palestinas, porque as histórias são fascinantes e eles vão poder, inclusive com muito mais qualidade e profundidade,
dar esse testemunho, que é uma excelente pergunta. Eu mesmo faço essa pergunta a eles. Sempre que eu tenho a chance de entrevistar, eu acho interessante pensar como eles mantêm esse tecido social. E agora, eu acho que eu não vou talvez responder com detalhes a sua pergunta. O que eu posso responder é o que eu vejo de fora, né, olhando para discussões palestinas, qual é talvez a maior urgência para que isso se mantenha, né? Que é a reconstrução, ou a reconstrução da ULP. Alguns palestinos e palestinas tentaram a noção de uma reconstrução da ULP, porque uma das consequências de Oslo foi destruir a ULP. A ULP existe ainda como entidade, mas ela foi esvaziada porque todos os quadros, ou a grande parte dos quadros da libertação, foram governar a autoridade nacional. Ou então, e aí esse é o grande, acho que é o grande dilema palestino da política, é a possível reunificação, vamos dizer assim, né? Você quebrar esse racha, essa fragmentação que existe entre o Fatah e o Hamas. Porque aí, acho que chega nesse ponto que você levanta, um setor que parece absolutamente abandonado é o dos refugiados, né? Dos refugiados palestinos. Uma das consequências de Oslo, infelizmente, foi que eles foram tirados da agenda da política, né, da libertação, pelo menos em parte. Então, você reconfigurar esse quadro político para reincluir, de alguma forma, a agenda dos palestinos que estão na diáspora, acho que esse é um grande desafio.